FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem. Hoje são 7 de agosto, sexta-feira, com o céu azul sem nuvens e o sol a postos. Começa agora para toda a Tutóia região e também para o Brasil e para o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos. Então, quando tudo parecer sem saída, venha para cá e sempre encontrará uma palavra, um insight, uma frase que, se você estiver procurando realmente alguma coisa para refletir, você vai encontrar. E qual é a importância de refletir? A importância de refletir é que você, quando nós refletimos, nós estamos procurando alguma saída, alguma coisa. E quando tem aquele ditado que quando você procura, você acha, né? Então, não tem aqui os conselhos dos nossos pais, que eles passaram a vida toda falando para a gente as coisas, mas nós não estávamos preparados para ouvir porque nós não queríamos saber de conselhos. Mas só que depois, né, depois de muito tempo, aí as fichas começam a cair, né? Então esse programa tem o objetivo, tem a responsabilidade, tem o compromisso de trazer questões assim, trazer ideias para que você possa refletir e encontrar perspectivas, né, que permitam você olhar para as suas relações com as coisas e suas relações com as pessoas, enfim, olhar para o seu mundo, para o seu ambiente de uma outra forma e, claro, e quando você encontra outra forma de ver as coisas, certamente você poderá encontrar melhores soluções para as suas questões, né? Então, se você pode acompanhar o programa agora, né, ao vivo, né? E também você pode acompanhar o programa logo mais às 19 horas, 19h30 aqui pela Rádio Dunasmar, só para a Tutóia, né? Mas se você perdeu o programa, não se preocupe, porque todas as edições estão aqui no meu perfil e também estão no meu perfil no Facebook Sérgio Ramos, né? E também estão na nossa página no Facebook Mudar para Viver Melhor. E se você preferir o YouTube, você pode também encontrar todas as edições do programa lá no nosso canal Sérgio Ramos, Mudar para Viver Melhor. Você vai lá, se inscreve, dá um like lá, manda um comentário, enfim. A vantagem de se inscrever é que você vai ficar recebendo aí as atualizações. E todo dia tem lá um vídeo, né? Que se você gostar do assunto, você assiste, tá bom? Então é isso, hoje é sexta-feira, então a minha alegria quando chega sexta-feira é igual quando chega segunda, né? Porque é o fim de uma semana. Se na segunda-feira foi muito bacana, porque você tem a oportunidade de iniciar mais um ciclo, né? Quando é sexta-feira, você tem que agradecer ainda mais, principalmente agradecer a Deus por estar na sexta-feira, né? Conseguir acordar na sexta-feira, né? Então isso quer dizer que você viveu mais uma semana. Isso é motivo de comemoração, certo? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos, né? E sempre como nós passamos a adotar, a partir dessa semana, né, a nossa campanha contra a fake news, né, para melhorar a qualidade das informações, porque essa questão da informação, para mim, ela é fundamental. Porque se você tem a informação errada, você vai dar uma opinião errada, você vai ter uma conclusão errada,
você vai tomar uma decisão errada, você vai sofrer as consequências que você não gostaria de sofrer, né? Então, você sabe que tem aí uma onda, né, contra fake news, tem aí as questões do inquérito no STF, tem a CPMI no Congresso, tem uma lei andando por aí, também lá no Congresso, para tratar da questão das fake news, da questão da difamação de reputação das pessoas, né? Então, e um dado, né, estarrecedor para mim foi que saber que mais da metade da população brasileira acredita que a internet é só Facebook, que é só WhatsApp, que é só Instagram. E não é. Você só tem acesso, se você é daqueles que só tem acesso às redes sociais, é porque a sua operadora coloca de graça para você. Mas a internet é muito mais do que isso. Então, e as fake news são principalmente veiculadas nas redes sociais. Então, antes de você receber uma informação que não tenha fonte, que você não sabe quem escreveu, quem gravou, né? Então você conta até 10, vai lá na internet, lá pelo Google, e você verifica se a informação é verdadeira, tem alguma outra fonte, e aí você pondera e passa para frente, né? Não seja um elo dessa corrente de disseminação de notícias falsas, de desinformação, ok? Porque você faz isso para as pessoas, uma hora você vai receber e vai tomar uma decisão e vai se ferrar. Então não queira para os outros o que você não quer para você mesmo, né? Então, essa semana também nós passamos a falar do dia, né? Se você nasceu no dia 7 de agosto, você vai se inteirar aí o que aconteceu nessa data de 7 de agosto, né? Não necessariamente no ano que você nasceu. Mas é importante que você saiba que acontecimentos importantes, que se comemora no dia 7 de agosto, para você ficar aí antenado com as coisas, né? E é bacana esse tipo de informação porque faz com que a gente conheça personagens, né? Acontecimentos que fazem parte da nossa vida, mas que a gente não sabe exatamente como é que isso hoje está estabelecido, né? Isso não nasceu na natureza, isso alguém fez. Então, tem os acontecimentos, como hoje tem um acontecimento muito bacana. Ontem foi um acontecimento, foi quando o Tim Berners-Lee, né, apresentou os protocolos do www, que revolucionou a internet, que permitiu que fosse criados os sites, né? Enfim, que popularizasse a internet para que você possa aí usufruir da melhor forma. Hoje tem uma outra data, tem outro feito, tem outro evento importante ligado a esse cara extraordinário. Muito bem, então 7 de agosto do tempo, hoje é dia de São Caetano de Thiene, né? Também é dia de Santo Xisto II. Também é dia do documentarista brasileiro, do documentário brasileiro, né? A gente fala informação, então os documentários são importantes porque eles tratam de assuntos, né? De assuntos reais, de assuntos históricos. Hoje também é a data da instalação em 1842, então a advocacia talvez seja aí a profissão, né? A profissão de universitária mais antiga no Brasil. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil foi instalada no Brasil em 1842, né? Muito tempo, bastante tempo. Muito bem, os eventos de hoje. Em 7 de agosto de 1996, a NASA encontra evidências de vida primitiva em Marte, né? Se você ficar curioso, pesquisa aí na internet sobre essas pesquisas, a exploração de Marte. Agora, nesse momento mesmo, nós estamos aí nos Estados Unidos, se não me engano, na Rússia e até a China,
estão aí com projetos espaciais para a exploração de Marte, né? Hoje, também a União Astronômica Internacional anunciou, né, no ano de 2000 a descoberta de 10 novos planetas fora do Sistema Solar. Então, o universo não tem fim. Até hoje, não se sabe o tamanho do universo, né? Em 7 de agosto de 1879, é registrada a maior precipitação de neve no Brasil. Você sabia que na cidade gaúcha de Vacaria já teve uma geada de 2 metros de gelo? Isso aconteceu em 7 de agosto de 1879. E aqui a notícia importante que eu anunciei antes: em 7 de agosto de 1991, Tim Berners-Lee coloca online o primeiro website da história da internet, inaugurando a World Wide Web, que é o www, que você tão comum, né, tão popularizado aí nos endereços de sites eletrônicos, né? Então, o nome do cara que fez tudo isso, que nos permite falar aqui para você, né, é o Tim Berners-Lee. Realmente é um cara que muda. Tem um cara que mudou o mundo, é esse sujeito aí, o Tim Berners-Lee, é o inglês, né? No dia 7 de agosto de 1998, atentados terroristas contra as embaixadas estadunidenses em Quênia e também na Tanzânia, né? Nem tudo são flores. E também outra notícia ruim, né? Notícia ruim, eu vou explicar por que é boa, mas também ela não é boa, que no dia 7 de agosto de 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha, né, no Brasil. E por que vamos aqui a primeira parte, por que ela é boa? Porque finalmente existe aqui a violência contra a mulher, né, a violência doméstica principalmente. Em tempos de pandemia, isso aumentou, né? Aumentou, porque em tempos normais, onde os casais não eram obrigados a ficar juntos, a violência já era grande. Quando eles se obrigaram a ficar juntos, então isso só se agravou, né? Então, é bom porque agora temos uma lei, né, já há mais de 10 anos, que tipifica o crime de violência doméstica, né? E, enfim, permite-se a justiça. Agora, a parte ruim é que uma sociedade, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, uma sociedade que se obriga a criar uma lei dessa, é uma sociedade que tem problemas. E tem outra mais grave, que não foi hoje, mas a lei do feminicídio, né? Então, se existe uma lei é para combater algum comportamento específico de certa sociedade. Então, quanto mais regras você tem que colocar em casa, mais é porque tem muitos problemas lá, né? Então, a parte ruim da Lei Maria da Penha é que mostra que temos um problema social muito grave, né? Outra que também depois foi feita a lei de feminicídio. Então, no Brasil se mata as mulheres apenas porque elas são mulheres, né? Que é um absurdo isso. Então, a lei tem esse viés. Se for uma lei para punir, né? Se for uma lei para punir, ela é uma lei que escancara, que evidencia um problema sério, né? Então, o problema da violência doméstica é uma realidade no Brasil. E porque se não tivesse o problema, não teria necessidade de criar regras para isso, né? Muito bem. Os nascimentos. Então, no dia 7 de agosto de 1935, nascia a grande atriz brasileira, né, que tanto
nos ajudou a entender aí os segredos da humanidade das pessoas, porque os artistas, os atores têm essa função muito legal, que é dar vida a personagens que nos ajudam a entender como são as pessoas e muitas vezes como nós realmente somos, né? Porque de repente você está ali assistindo um personagem que tem muitas coisas que você tem, né? E você se reconhece naquele personagem. Então, por isso que os artistas, os atores, as atrizes são tão importantes para a nossa vida, para entender o outro, para nos entender, né? E em 1942 nascia também o grande, para mim, né? É um dos mais importantes, se não for o mais importante da atualidade, compositor brasileiro Caetano Veloso, né? Caetano Veloso. Tem uma obra extraordinária. Também em 1953, 7 de agosto, nascia Vera Holtz, outra grande atriz brasileira. E em 1955 também nasceu aí o nosso grande ator Raul Gazola. E também tem os falecimentos, né? Então, no dia 7 de agosto de 1941, morria o escritor e filósofo, músico e pintor indiano, né? Rabindranath Tagore. Então, vá lá na internet e procure por Tagore. E para você conhecer o que pensou, o que escreveu essa pessoa que merece uma nota aqui nos efemérides do dia 7 de agosto. Né? Em 1974, morria a narradora e poeta mexicana Rosário Castellanos. E também no dia 7 de agosto de 1978, morria o grande cantor Orlando Silva, com uma voz extraordinária, né? Ele nasceu em 1915. E também, hoje, se comemora, se homenageia o grande escritor cearense Jade Moreira de Carvalho, né? Escritor brasileiro, nascido em 1901. Eu vou falar aqui um pouco sobre o Jade, porque ele é um escritor nordestino, né? Então, em 1922, com apenas 21 anos, já despontava como destaque entre os novos escritores da literatura cearense e também da literatura brasileira, né? Ele escreveu muitas coisas, ele escreveu livros como o Canto Novo da Raça, né? Também escreveu já no estilo modernista, escreveu Terra de Ninguém, escreveu Classe Média, Doutor Geraldo, A Criança Vive, Eu Quero o Sol, Sua Majestade o Juiz e Aldeota. Entre os temas sociológicos, escreveu O Problema Demográfico Brasileiro, O Índio Brasileiro e O Povo Sem Terra, aí já fazendo denúncia aí com a questão das coisas. E também ele escreveu livros de poesia, né? O mais famoso é Terra Bárbara. Também escreveu Em Louvor de Quixeramobim, Terra Bárbara, Nordeste de Lampião, Lampião, Terra, Padre Cícero, São Francisco de Canidé, Luz e Força, A Guerra Acreana, que nós falamos ontem, que foi quando começou ali iniciou a guerra para a independência do Acre, né, que teve uma guerra. E a seca de Inhamuns, né? Dobrai os sinais do Natal. Então tá aí, se você não conhecia o Jade Moreira de Carvalho, tá aí, procura na internet, né, as obras desse. Eu não li nenhum livro desse, mas isso não impede de... Agora eu tenho referências, se eu quiser saber agora sobre o Padre Cícero, quando eu for procurar pela internet, eu vou procurar pelo Jade Moreira de Carvalho, né? Então é para isso que nós trazemos essas informações, que é para você criar aí a curiosidade e se aprofundar nas suas pesquisas, né? Sair ali da sua rede social e passar a usar a internet em seu favor, para você aprender, para você se desenvolver, para você evoluir intelectualmente, né?
Muito bem, ontem eu fiz uma confusão danada, porque ontem foi nas efemérides de ontem, né? Deixa eu ver aqui o que... Teve uma citação, né? Foi o nascimento de Adoniran Barbosa. E ontem eu fiz uma confusão danada e eu confundi aí o grande Adoniran Barbosa com o Erivelto Martins, né? E disse que esqueci também, eu que gosto tanto dos Demônios da Garoa, me deu um branco também, esqueci da sua ligação com os Demônios da Garoa. Então, vou falar aqui, fazer essa correção, essa errata, né? Porque quando eu percebo que erro, eu venho aqui para fazer a correção, né? Então, Adoniran Barbosa nasceu no dia 6 de agosto, nasceu ontem, né? Em Valinhos, em São Paulo, e foi, na verdade, o nome dele era João Rubinato, né? Então, o famoso Adoniran Barbosa, na verdade, tem o nome de João Rubinato, né? E ele realmente, ele foi ator, né? E também é compositor e o grupo Demônios da Garoa foi que ele participou também dos Demônios da Garoa, né? Então, as músicas dele são muito... Ele tem um bom humor muito grande, né? Ele também era humorista, né? Então, se tornou a marca registrada, né? Se você ouvir o Trem das 11, né? Se você ouvir aí Iracema, Saudosa Maloca, o samba do Ernesto, né? Ele tem ali cheio de gracinhas ali, as mariposas, né? Tiro ao Álvaro, ó nós, aqui, ó e nós outra vez, aqui outra vez, Vila Esperança, vai no Bexiga para valer. É um compositor que escreveu como o povo fala, né? Ali com as suas imperfeições da língua portuguesa, né? Aqui na letra aqui, ó e nós, aqui outra vez, né? Escrito com N-O-I-S, né? Mas a gente sabe que ele está registrando aí uma característica do povo brasileiro, né? Que nem sempre se fala aí o bom português. Mas ele leva isso no bom humor, né? E registra aí esse traço da nossa cultura. Muito bem. E, na verdade, eu confundi o Adoniran Barbosa com relação a que ele também teria composto os hinos, né? Mas, na verdade, quem compôs os hinos dos clubes do Rio de Janeiro foi o Lamartine Babo, que também era compositor de marchinhas, né? Então, os hinos do Flamengo, do Vasco, você que gosta de futebol, então os hinos do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, América, Bangu, Madureira, Olaria, Bom Sucesso, Canto do Rio, São Cristóvão, né? Foram compostos pelo Lamartine Babo, ok? Muito bem. Então, feito aí essa correção, vamos falar de uma coisa bem bacana hoje, né? Sexta-feira a gente traz sempre aí um assunto muito leve para a gente terminar a semana bem, até porque amanhã é sábado, para a gente entrar aí na semana, mas sempre lembrando que a pandemia continua, tá? A pandemia continua. Aqui na nossa cidade, semana passada, a segunda-feira sempre ficou reservado para não ficar falando da pandemia todo dia, até porque tem muitas coisas boas para falar, e aí você fica ali amarrado naquele negócio lá. Mas toda segunda-feira, o assunto aqui no nosso programa é a pandemia, né? Mas eu vou dar um dado aqui, porque na segunda-feira eu estou acompanhando aqui, né? As informações dos boletins da Prefeitura de Tutóia. Então, na última semana, realmente teve uma queda, se registrou assim, tipo 2, 1, teve até dia que não houve confirmação de pessoas
contaminadas, né? Só que essa semana, eu estava vendo agora de manhã, essa semana aí já teve um dia que se registrou até 10, né? 10, aproximadamente ali 10 novos casos, 5, então a curva começou a aumentar de novo, né? E não tem como, não tem como, ninguém sabe explicar, porque no momento que tem a flexibilização, está havendo aí a redução. Isso é bom. O problema é que a gente não pode levar isso a crença inequívoca, né, de que as coisas estão resolvidas. Não estão resolvidas. O Brasil continua batendo recorde de mortes. Ontem mais um recorde, 1.226 mortes, né? Passou para outro lugar. Então, a segunda-feira, provavelmente, nós atingiremos aí a marca impressionante que, olha, poderia ser menor, de 100 mil mortos, infelizmente, né? Então, cuidado, eu continuo aqui falando, fique em casa se você puder, se você tem que sair, se você tem que trabalhar, cumpra os protocolos de distanciamento, de uso de máscara, enfim, né? Continuar com os cuidados, né? Porque o vírus continua por aí e também não se sabe, já estão falando de reinfecção, né? Ao mesmo tempo que se diz que a pessoa que foi contaminada, ela tem aí uma imunidade, mas agora isso está sendo colocado em xeque porque existe aí casos de reinfecção, né? Na segunda-feira nós falaremos sobre isso. Mas o assunto que nós vamos falar hoje mais a miúde é um assunto bem bacana, né? Que é o Dia dos Pais. Você sabia por que o Brasil comemora o Dia dos Pais em agosto? Você sabe de onde é que vem essa... Por que se comemora o Dia dos Pais? Então nós vamos falar disso aqui a partir de agora, né? Domingo é Dia dos Pais. Além desse programa Mudar para Viver Melhor, que vai aqui pela Dunasmar e também lá pelo Facebook, sempre na parte da manhã, às 7 horas, mas às 19h30 ele é veiculado na Rádio Dunasmar, 87,9 FM, né? Então é um programa diário que fala de coisas, de política, de livro, de política, não política partidária, mas de política como instituição, como ciência, né? E traz aqui mentalidades, traz a questão da pandemia, para que nós não podemos deixar isso, né? Falamos também de música, né? Porque também música ajuda a gente a viver melhor, né? Então, só que no sábado, né, eu também tenho um programa chamado Sábado Musical, cujo diferencial é o seguinte: as músicas, elas são sempre escolhidas na versão ao vivo, né? Porque eu gosto muito de música na versão ao vivo, porque parece que nós estamos ali, e aquela interação do artista, do público cantando a música do artista, eu fico arrepiado aqui, né? Ajuda a me emocionar mais, né? Mas para mim é mais emocionante uma música ao vivo, né? Mesmo gravada, já que você não tem oportunidade de assistir a shows, né, desses grandes nomes da música internacional e também da música nacional, então eu optei pela versão ao vivo porque dá esse gostinho aí, né? Por exemplo, tem uma versão que tocou no sábado passado, da versão de Garota de Ipanema, cantada pela filha do Stevie Wonder, e com o Stevie Wonder, que é um cantor americano, lá no Rock in Rio, né? Então, eles estão cantando em inglês, né? E o povo lá cantando em português. Cara, é muito bacana essas versões, né? Então, amanhã, considerando que domingo é o Dia dos Pais, né? É o meu dia também, fico muito feliz, agradeço aí a Deus todo dia por essa dádiva, por essa oportunidade, e agradeço a minha esposa Úrsula, e também agradeço
aos meus filhos, né, a Luciana, o Rodrigo e a Alice, e agora também o meu netinho, que já é uma extensão, né? Então eu me sinto muito realizado com ela nesse sentido aí, né? Então passei a semana toda escolhendo músicas que falam desse dia, né? Desses artistas, porque os artistas também têm pais, né? Então você vê aí a Madonna tem pai, né? O Bono Vox tem pai, o Gilberto Gil tem pai, e muitos outros, a Elis Regina tem pai, né? E nem sempre essa relação foi boa, mas os artistas têm uma coisa muito bacana, que é a sua capacidade de, no meio de uma tragédia, da tristeza profunda, eles conseguirem fazer arte disso, né? Então, muitas das músicas, tem o caso do Eric Clapton, por exemplo, que ele não conheceu o pai, e ele fala dos olhos do pai que ele nunca viu, mas aí ele teve um filho, né? Esqueci o nome dele agora, o Conor, parece, o Conor Clapton, e ele estava ali, né, com essa, bom, eu não conheci meu pai, mas agora eu tenho meu filho, talvez eu olhe, eu encontre o olhar do meu pai nos olhos do meu filho. Só que o filho dele morreu também aos 6 anos de idade, né? Então, assim, coisas incríveis. Essas duas músicas, Teen Heavens e My Father's Eye, né? Os olhos do meu pai e Lágrimas no Paraíso, que é uma música que ele fez para o pai dele e uma música que ele fez para o filho dele, né? Então essas duas músicas são lindas, e mais vieram de tragédias, né? Tem outra música que eu esqueci o nome aqui, Valim, Gabriel Valim, se não me engano, que o pai era caminhoneiro, mas o pai ajudou ele a ser o artista que é. Mas o bacana disso tudo é que isso se torna uma música que nós podemos usar essas obras incríveis para fazer homenagens aos nossos pais, né? Então amanhã nós vamos ter mais de 20 músicas a partir das 14 horas na Rádio Dunasmar, né? Mas se você perdeu, se você que não é de Tutóia, né? Mas você gostaria de conhecer o repertório, né? Então você vai poder fazer isso, porque lá no Spotify, criei lá uma playlist Sábado Musical, Sábado Musical 1, Sábado Musical 2, Sábado Musical 3. Amanhã vai ser já o Sábado Musical 5, e amanhã você vai poder ter acesso lá à playlist dedicada aos pais, né? Então, se você gostar das músicas, porque só tem música top lá, eu garanto, só sucesso, como diz o meu amigo Oscar lá de Porto Velho, só sucesso, né? Quando nós tocávamos juntos no grupo de samba lá de Porto Velho, do Ernesto Melo, né? A Fina Flor do Samba, muito, muito bacana esse grupo, que cantava só música, só samba de raiz, né? E o Adoniran Barbosa era um dos compositores permanentes ali no repertório do A Fina Flor do Samba. Daí ele falava só sucesso, né? Muito bacana. Então, na verdade, eu acho que eu vou até mudar o programa, de vez de ser sábado musical, é só sucesso. Mas é isso. Então, se você gostaria de conhecer o repertório do programa Sábado Musical, você pode, se você não mora aqui em Tutóia, você pode ter acesso lá no Spotify. Procura lá Sábado Musical, né? Mas o diferencial, que lá você só vai encontrar as músicas, mas nem sempre na versão ao vivo, porque as músicas que eu toco no programa Sábado Musical aos sábados, elas são tiradas de versões da internet, né?
Talvez tenha versões que nunca foram gravadas, na verdade. São versões que só tem no YouTube, por exemplo, né? Então, são versões que você talvez nunca tenha ouvido, né? Agora, no Spotify, não. Quando tem uma versão ao vivo, mas não é sempre a mesma que toca no programa, mas a maioria das músicas é gravadas versões de estúdio, que também o importante ali é a mensagem e a letra, né? Outra coisa também que você não vai encontrar no Spotify, que você vai encontrar só no programa, é que antes de tocar a música, eu falo da intenção do autor, qual foi a motivação que a música foi criada, isso tudo para enriquecer ali a sua audição da música, né? Então, é muito bacana isso, quando você sabe mais informações sobre a música, você vai gostar mais dela. Então, eu sempre digo que quanto mais você sabe sobre algo que você se relaciona, que pode ser pessoas e pode ser coisas, né? Quanto mais você sabe sobre a pessoa, quanto mais você sabe sobre a coisa, mais você se relaciona. Tem um caso bem interessante para contar. Eu estava lá em Belém passeando e entrei lá no prédio onde foi... que um dia foi a sede do governo dos governadores do Pará, né? Hoje não é mais lá, ali na Avenida Nazaré. Então eu entrei lá, é um museu, né? Virou museu, e lá tem quando Getúlio Vargas foi lá em Belém, né? Então ele foi lá, e lá tem um carro, né? Tem um carro no qual o Getúlio Vargas andou pela cidade. E também tem um banco, né? Eu sentei lá no banco porque estava cansado. Mas eu olhei para o lado, tinha uma plaquinha, né? Então, ele tinha uma plaquinha, estava assim... pela data, no dia tal, do ano tal, o presidente Getúlio Vargas sentou nesse banco para descansar e tal. Tem lá. Então, a minha relação com aquele banco mudou. Eu tirei uma foto minha do banco, porque eu não sentei ali, era um banco comum, mas não era qualquer banco. Foi um banco que sentou um presidente da República, por mais que ele tenha sido ali o ditador, né? Mas ele foi um ditador, teve muita coisa ruim ali do lado dele, mas que não justifica, né? Mas também a CLT, por exemplo, foi criada no governo Vargas, né? Mas isso não justifica a parte ditatorial dele. Ele podia fazer isso sendo um democrata, né? Mas é interessante quando você tem mais informações sobre a coisa. Então, se você gosta de música, pesquisa, vê a letra. Mas tem muita música em inglês aí e tal. Pô, mas o que não falta... Eu não sei falar inglês direito, né? Meu inglês é muito ruim. Mas aí tem os sites na internet, como Letras, tem o site Vagalume, que tem a tradução da música lá, né? É a tradução lá do site, né? Mas se você estudar inglês, até serve para incentivar você a estudar inglês, para você entender as músicas que você gosta, que a maioria das músicas do mundo são em inglês, né? É o idioma mais falado. Então, quando você se interessar por aprender inglês, você não é só para entender as músicas, mas para entender um monte de coisas que tem na internet. Tem muitos livros que só tem em inglês, né? E como é que eu faço isso? Eu pego o livro que interessa e coloco no Google, né? Eu também tenho o Kindle, que é um leitor da Amazon. Qualquer dia desses vamos falar só do Kindle, porque é um aparelho muito bacana, que você compra livros muito mais baratos direto da Amazon, e você, pela internet, você comprou um livro, está baixado lá. E você pode comprar livros em inglês, porque você pode marcar ali, né? O livro tem dicionário, você pode marcar a palavra, enfim, cara, é muito bacana. Então, eu me viro com o livro, e quando eu faço isso de pegar, mesmo que coloque ali no Google, não é a tradução, a melhor tradução, claro, né? Porque a tradução é questão de interpretação. Por exemplo,
a música do Eric Clapton, Tears in Heaven, tem gente que traduz para Lágrimas no Céu e tem gente que traduz para Lágrima no Paraíso, né? Então, dependendo aí... mas o certo é que você tem noção, né? Então, você gosta daquela música em inglês, como vai tocar bastante músicas em inglês, porque são músicas que falam com muita propriedade da relação daqueles filhos, como a Madonna, como a Beyoncé, por exemplo, duas músicas, né, que vai tocar amanhã. Então, aí você vai lá no Vagalume, vai lá no site Letras, e lá tem a tradução. Aí você, pelo menos, se você gosta da música, aí, pelo menos você vai saber que, às vezes você oferece uma música para o seu namorado, para a sua namorada, em inglês, e, na verdade, a tradução da música não seria muito uma declaração de amor, né? Apesar de falar de amor, às vezes a música quer falar outra coisa. Então é bom que você, dessa sua vontade de homenagear a sua amada, né? Então você pode acabar complicando, porque se ela souber inglês, ou então se ela tiver curiosidade, deixa eu ver o que tem nessa letra aqui. Vai lá na internet, no site Vagalume ou no site Letras, e vai ver a tradução, vai acabar, né? Então, cuidado para não passar esse mico. Então, procure a versão traduzida das letras das músicas internacionais que você gosta, para você saber o que você está ouvindo ali, né? E letras são poesias, né? Elas nos ajudam a entender o mundo de forma melhor, né? Muito bem, então vamos... Por que você comemora o dia 6? O dia 6, né? Por que você comemora o Dia dos Pais em agosto? Você sabe por que se comemora o Dia dos Pais? Qual é a origem dessa data? Né? Então, quando chega em agosto, não tem como esquecer. Os anúncios pipocam em jornais, revistas, né? que na verdade, essas datas... A origem nem sempre foi assim, né? A origem foi mais para homenagear mesmo ali uma certa categoria. Mas aí o capitalismo viu uma oportunidade, né, de alavancar vendas, né, e criar produtos para datas alusivas, né, de comemorações. Então, a gente sabe, o Natal virou ali, a gente sabe do Natal primeiro pelas empresas que ficam anunciando, fazendo suas promoções de Natal, fazendo promoção do Dia dos Namorados, do Dia das Mães, né, até do seu aniversário, né. Então, o Dia dos Pais, apesar de não ter sido a intenção comercial, mas ele acaba sendo uma data ali comercial, né? O comércio, a indústria não deixa a gente esquecer certas datas, porque eles ficam aí fazendo promoção para a gente comprar, né? O segundo domingo vai fechar, aí é hora de dar o presente para o papai, reservar o dia para aquele almoço de família, né? Eu sempre aconselho o seguinte, é claro que no Dia dos Pais, né, é um dia especial para você refletir, né? Teve uma época que eu andava assim meio arredio com relação às datas, né? Por que eu tenho que estar me lembrando de data de aniversário das pessoas, né? Porque o importante mesmo, aqui na minha concepção, né, de imbecilidade, que você trate as pessoas como todo dia, o dia do seu aniversário. Mas aí, é claro que você tem a obrigação de tratar as pessoas bem, né? Mas tem um dia que você pode tratar de forma muito melhor, aquela forma que você não é capaz de tratar todo dia. Então, aí, depois dessa explicação, aí eu mudei de ideia. Então, agora eu faço questão de telefonar para os meus amigos, mandar uma mensagem ali e tal, né? E quando eu posso eu dou presente, mas também quando eu posso, o que para mim me desvincular dos aniversários, é porque eu criei a crença, né, de que presente, você não precisa esperar o aniversário da pessoa, você não precisa esperar o Dia dos Pais, você não precisa esperar o Dia dos Namorados para dar presente para as pessoas que você ama. Basta que você possa dar. Essa que é a senha.
você pode dar o presente, então dê o presente independente da data. Agora, mas também tem no dia, quando chega o dia especial, se você não puder dar o presente, então também não fique se culpando por causa disso. Porque você pode dar mais carinho, você pode dar mais atenção, né? É uma atenção mais especial, que também nós não somos capazes de dar atenção especial todos os dias, né? Mas temos aí aquela atenção básica, aquela atenção necessária, aquela atenção carinhosa, aquelas coisas todas. Então, o Dia dos Pais é um dia assim, né? É um dia para você refletir sobre a sua relação com o seu papai, né? As datas, na verdade, elas servem para isso, para você fazer uma reflexão. A data do seu aniversário, se você não é capaz de refletir todos os dias sobre a sua vida, a data do seu aniversário é uma data que sugere que você faça aí um balanço, como é que foi o último ano. Cara, eu estou aqui, eu estou com 59 anos, vou fazer 60 no dia 27 de janeiro de 2021, né? E aí vai ser uma data especial, afinal de contas são 60 anos, né? 60 anos não é brincadeira. Eu lembro que comemorei bastante o meu aniversário de 50 anos, né? Fiz lá um samba lá em casa com meus amigos do Fina Flor do Samba, foi muito bacana, porque olha só, quando o ano que eu fui completar 50 anos, né? Eu acabei indo para o aniversário, porque aniversariante gosta de samba e eu era muito ligado ao samba lá em Porto Velho, e acabei sendo convidado por terceiros para ir no aniversário dessa moça, né? Que era até no sítio lá, né? E aí eu não sabia que era um aniversário de 50 anos, né? E aí o que foi que aconteceu lá que me fez valorizar muito mais os aniversários, que me fez valorizar muito mais os meus 50 anos que eu completaria logo, meses mais adiante, né? E até hoje estou contando isso aqui para você porque essa festa de aniversário, ela marcou na minha vida. E eu quero contribuir aqui, eu quero compartilhar com você para que você tenha também a oportunidade de fazer essa reflexão. Então, a moça, né, perdeu o pai muito cedo. Ela perdeu o pai dela faleceu, ele tinha 46 anos, né? E ela era uma adolescente ainda ali, né? Então, ela amava demais o pai dela e ela meteu na cabeça que se o pai dela não mereceu viver até os 50, então ela também não mereceria. Olha só que você coloca essas coisas na cabeça, né? Então, ela passou, né? Ela passou a cuidar melhor da saúde dela, porque ela ficou obcecada pelos seus 50 anos, né? Então, ela preparou essa festa há muitos anos, há muito tempo. Então, ela ficou fissurada. Ela disse que no dia que ela completasse 50 anos, seriam 50 grades de cervejas, seriam 50 champanhes, 50... Ela disse que ela ia escolher 50 amigos, né? E ela ia dar... para cada amigo desse especial, ela ia dar uma orquídea. Então, ela cultivou 50 orquídeas daquele tipo que no dia do aniversário dela, ela tivesse florida. Então, cara, ela fez aí o aniversário de 50 anos, um acontecimento assim espetacular, né? E eu fiquei ali de cara aqui, e eu aqui desdenhando dos meus 50 anos, enquanto a pessoa valoriza tanto assim, né? Então, o Dia dos Pais também tem essa conotação. Nós temos que tratar os nossos pais da melhor forma possível, né? É um dia de pedir perdão, se for o caso, né? Porque os pais não são perfeitos, porque não foram filhos perfeitos. Nós não seremos pais perfeitos, porque também não somos filhos perfeitos. Mas nós podemos fazer um esforço. Nós somos
os únicos animais que nós podemos corrigir a trajetória, né? Nós podemos raciocinar, nós podemos controlar os nossos instintos, nós podemos decidir como nós queremos nos comportar, né? E a civilização que o nosso cérebro, né, permitiu que a gente estabelecesse para melhorar as relações entre as pessoas. Então, a data do Dia dos Pais, principalmente para mim aqui, né, essa data foi a primeira vez depois de mais de 40 anos que eu passo o Dia dos Pais aqui na minha cidade, onde meu pai nasceu, o Martinho de Almeida Ramos, né, que era muito conhecido como Martinho Tamaracá, né? Então eu me emocionei muito escolhendo as músicas, fazendo a locução ali, né? Porque eu estou não estou na mesma casa, né? No mesmo lugar, mas eu estou na mesma cidade aqui. Cada vez que eu saio aqui em Tutóia, eu lembro ali da minha infância. Cara, olha, se você puder voltar para a sua cidade, volte, porque é fantástico, fantástico. Eu sabia que era bom voltar para cá, né? Porque quando eu saí daqui em 76, eu sempre tive essa obsessão, né, de voltar para cá um dia, né? E para contribuir com a cidade. Então, a minha forma de contribuição, por enquanto, é essa: trazer informação boa para você, trazer música boa, trazer... eu sempre digo que os pensamentos, as crenças são as coisas mais importantes que nós temos. Então, a minha contribuição aqui para os meus conterrâneos é trazer a melhor informação, a informação que possa melhorar realmente sua vida, como mudou a minha, né? Como mudou a minha, que me permitiu voltar para cá aposentado depois de mais de 40 anos, né? Então, inclusive, além de dedicar o sábado musical de amanhã para todos os pais, mas especialmente para os pais de Tutóia, mais especialmente ainda para o meu pai, Martinho de Almeida Ramos, né, o vulgo Martinho Tamaracá, que foi um homem simples, um homem trabalhador, foi estivador, foi pescador, foi marceneiro, foi pedreiro. Papai fazia até alfaiate, papai foi, né? Então, ele é um exemplo para mim, né? Ele é um exemplo para mim ali na nossa dificuldade, mas criou a mim e a todos os meus irmãos, né? Pedro Pio, João Martinho, Madalena, Lúcia Eliane, Clara, Francisca e Águida Maria, né? E estamos todos aí. E os meus filhos também estão criados, né? Tem a Luciana, que é a mãe do Arthur, tem a Liz, que está estudando veterinária, mora sozinha lá no interior, saiu de casa com 18 anos para estudar e se adaptou perfeitamente. Tem o meu filho em Brasília, e aí a gente recebe declarações de que, apesar da certa brutalidade, né? dos sermões, né? Do nosso jeito de criar, das peias, né? Que agora tem uma lei que não permite mais bater, né? Mas aconteceu algumas vezes, mas mesmo assim eles reconhecem que foi para o bem deles, e eles estão todos muito bem estabelecidos, graças a Deus, e reconhece isso, né? Reconhece isso. Outro dia nós recebemos uma carta, né? Foi no Dia das Mães que eles reconheceram isso, que agradecem e dizem que o mais bacana, que eles dizem que nós somos exemplos para eles, né? Eu e a Úrsula somos exemplos para eles. Então, eu digo que essa cartinha é uma carta escrita à mão, né? Que é uma coisa rara de fazer. Escreva uma carta à mão pelo correio para o seu pai, para os seus amigos, né? É muito, muito bacana isso. Porque ali a mensagem do WhatsApp ou o e-mail ficou muito ali superficial, né? Mande uma carta escrita ali com a sua letra, né? Então, é isso, né? Então é uma data realmente muito especial. Mas vamos voltar aqui à data histórica, né?
Mas quando foi que o Brasil inventou o Dia dos Pais? Por que comemorar no segundo domingo de agosto, como é em outros lugares do mundo? Quem veio primeiro, o Dia dos Pais ou o Dia das Mães? Você sabe que foi que veio primeiro, se foi o Dia dos Pais ou o Dia das Mães? Pois é. Para entender essa história, é melhor começar por esta última pergunta. Quem veio primeiro, o Dia dos Pais ou o Dia das Mães? Né? Então, o Dia dos Pais no mundo contemporâneo veio depois do Dia das Mães. Então, isso quer dizer que o Dia das Mães foi o primeiro. Uma comemoração se inspirou na outra. De certa forma, a origem da comemoração é americana, para variar. Crava o psicólogo social Sérgio Silva Dantas, professor de marketing da Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Né? Então, no início do século XX, passou a se comemorar por lá o Dia das Mães, invenção da norte-americana Ana Maria Jarvis, enlutada pela morte da sua mãe. Então houve um desastre. Em 6 de dezembro de 1907, uma mina de carvão explodiu em Monongah, Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Né? Então, olha só, no dia 6 de dezembro de 1907, explodiu uma mina de carvão, e mina de carvão só trabalha homens, né? Trabalhava homens, tem até um filme de um caso chileno, não é recente agora, na Netflix tem. No Chile teve uma mina lá, que ela explodiu e enterrou ali a boca, né? Então, o filme fala do resgate dessas pessoas, né? Só que em 1907, lá na mina de carvão da Virgínia, as pessoas não tiveram muita sorte. Então, morreu muita gente e 250 pessoas que morreram nessa mina eram pais, né? Eram pais. Foi uma imensa comoção na região. Em 5 de julho de 1908, a cidade vizinha de Fairmont ocorreu a primeira celebração em honra dos pais, por iniciativa das famílias que haviam perdido os seus pais. Né? A homenagem foi realizada na igreja metodista da cidade. Então, você vê que essas datas são sempre datas que são originadas de tragédias. Né? Então, para você celebrar a memória do ente querido, você cria uma data ali. Né? Natal, por exemplo, marca de uma tragédia, porque marca aliás, não é uma tragédia, nesse caso é o nascimento de Jesus, né? Na tragédia, na verdade, é Sexta-feira Santa, que é marcada pela morte de Jesus, mas o Natal é celebração, é nascimento, né? Muito bem. Então, de acordo com a informação da congregação, os esforços foram de uma senhora chamada Grace Golden Clayton, né? Ela ficou perturbada ao pensar em todas aquelas crianças crescendo sem a figura paterna e queria fazer algo para honrar a importância da paternidade, né? Informa o texto preparado pela igreja para divulgar a história. Ela pediu ao pastor que reservasse um dia especial para comemorar os pais e escolheu o domingo mais próximo do aniversário do seu falecido pai. Olha só, também pregador metodista. 2 anos mais tarde, entretanto, em outro evento nascido na esfera religiosa, se tornaria conhecida em todo o país. A filha de um fazendeiro, veterano da Guerra Civil Americana, Sonora Smart Dodge, ouvia um sermão do Dia das Mães na igreja e pensava em seu pai, William Jackson Smart, né? Sua mãe Ellen Vitória havia morrido cedo e ele se viu criando os 6 filhos sozinho, né? Porque havia um dia em homenagem às mães e mais nada para os pais, se perguntava, né? A mãe de Sonora havia morrido durante o parto do 6º filho e ele, William, criou os filhos sozinho. Isso motivou a Sonora a homenagear o pai, né? A data escolhida foi o dia do aniversário dele, 19 de junho, explica o professor Dantas. A primeira festa dedicada aos pais ocorreu na sede da Associação Cristã de Moços Spokane, do estado de Washington, né? Nos anos seguintes, ideias semelhantes foram se espalhando. Em 1911, a socióloga e ativista Jane Addams propôs uma comemoração do tipo em Chicago.
contudo não conseguiu implementar. Na cidade de Vancouver, também no estado de Washington, houve uma celebração organizada por um pastor metodista em 1912. E a partir de 1915, a organização Lions Club Internacional passou a realizar festividades do gênero, né? Então, para encurtar a conversa no Brasil, se no Brasil o Dia das Mães já existia oficialmente desde 1932, foi só nos anos de 1950 que a ideia de reservar uma data aos pais ganhou força. E a motivação desde o princípio foi comercial. Aqui, então, nos Estados Unidos, a motivação foi realmente de homenagear os pais. Aqui no Brasil, segundo aqui o texto, né? Segundo o texto, o Dia dos Pais foi implementado aqui no Brasil com conotação comercial, que para mim, olha, pode ser comercial, mas para mim não tira o mérito da data, sabe? Para mim não tira o mérito da data. Né? Ainda bem que isso realmente até ajuda, porque o comércio, a indústria, né, ajuda a gente, criam produtos que também ajudam a gente comemorar o Dia dos Pais, né? Então, eu não tenho muito preconceito com data comercial, não. Eu acho que é uma data... O importante é a comemoração. Então, você pode ignorar totalmente o viés econômico, o viés capitalista, o viés comercial das datas. Mas o seu aniversário também é assim, né? Você ganha presentes, né? Então, o presente é produzido por alguém. Então, muito bem, aqui a data já nasceu com fins comerciais, uma vez que foi uma ideia do publicitário Silvio Bering, que era diretor do jornal e da Rádio Globo e queria atrair anunciantes, né? Conta o professor Sérgio Dantas. Bering comandou a primeira equipe do Departamento de Arte e Propaganda da empresa, da Rede Globo. A primeira comemoração foi no dia 16 de agosto. Durante muito tempo, a data foi utilizada no catolicismo para celebrar o dia de São Joaquim. Segundo a Bíblia, pai de Maria, portanto, avô de Jesus Cristo. Atualmente, São Joaquim é celebrado ao lado de sua mulher Santa Ana, em 26 de julho, que é o Dia dos Avós, né? Então, se você não sabe aí o porquê Dia dos Avós cai dia 26 de julho, é porque é atribuído aí aos avós, né, de Jesus Cristo, que os pais de Maria, Joaquim e Santa Ana, né? Muito bem. Conforme o economista Marcel Solimel, da Associação Comercial de São Paulo, a data se firmou, mesmo no calendário do comércio, apenas 2 décadas mais tarde. Somente se firmou comercialmente a partir dos anos 1970, quando o Dia das Mães já estava consolidado, ok? Estou vendo aqui a minha querida amiga Antônia Normanda, que acabou de perder o pai, né? Foi meu professor, o saudoso Donatinho Damasceno, né? Donatinho Damasceno perdeu a vida para a Covid-19, né? Essa doença, nossa Senhora. Então, em nome aí do meu ex-professor e do meu amigo Donatinho Damasceno, eu homenageio aqui a todos os pais, né? E que a gente reflita realmente sobre isso, né? Sobre a nossa relação com meus pais, porque tem músicas que vão tocar amanhã que falam do seguinte, que você tem que aproveitar, porque você nunca sabe quando vai acontecer a ruptura, né? Então, trate melhor seus pais, trate da melhor maneira que puder, né? Tem uma música do filho adotivo que é até cantada pelo Sérgio Reis, também vai tocar amanhã, que fala que um pai nordestino, um pai da roça, um camponês, né, que tinha 7 filhos biológicos e um adotivo, né? Então, quando ele ficou velhinho, né, sozinho, e os filhos biológicos o ignoraram, e quem veio trazer ali a proteção devida, né, foi o filho adotivo, né? Então, assim também como tem pai que abandonou os filhos, também tem
o pai adotivo, né? Tem o padastro, é uma palavra feia ali, mas o padrasto não, assim como madrasta, não é necessariamente apesar de começar com mar, né? Não é uma coisa ruim, é apenas o nome que se dá para uma família cujos pais não são realmente os biológicos, né? Mas que são pais, porque na questão do pai, a questão de filho, é a questão do comportamento. Você se comporta como filho, você se comporta como pai. Então, se você tem só o pai, não tem mãe, no Dia das Mães, se ele funciona também como mãe, então ele merece como é que fala? A homenagem como mãe. E se tem uma mãe que acabou criando os filhos sozinho, que ela é pai e mãe, então no Dia dos Pais, essa mãe também merece a sua homenagem, né? E não só necessariamente pai, tem aí a questão do comercial da Natura, né? Com o filho da Gretchen, que eu esqueci o nome, que tem uma polêmica danada aí, mas olha, o que importa é o comportamento de pai, não importa se é verdadeiro, não importa, não tem questão de cor, não tem questão de religião, não tem questão de sexo ou de gênero, o importante é que a pessoa seja um pai na prática, não seja pai na prática. Ixi, passamos aqui bastante hoje, né? Mas foi necessário para completar aqui esse raciocínio. Então, olha, muito obrigado pela companhia, espero que tenha sido bom para você. Foi um programa assim, muito hoje sem amarras ali da pauta, né? Adorei fazer esse programa, como sempre, né? Quando eu olhei aqui, já tinha estourado o tempo, mas aí eu tive que fazer esse complemento aí. Passou um pouco, mas tudo bem. O importante é que abrace seu pai, comece a comemorar o Dia dos Pais logo a partir de hoje. E amanhã não esqueça de a partir das 14 horas, né, pela Rádio Dunasmar 87,9 FM, um sábado musical especialmente para o Dia dos Pais. Então, as músicas estão muito bem escolhidas e as músicas tratam aí de diversas perspectivas, né, que a relação entre pais e filhos sugere, né? Então, tem muitas óticas, tem muitas maneiras de a gente perceber ali a nossa relação. Então, espero você lá amanhã na Rádio Dunasmar. Muito obrigado, tenha aí um ótimo final de semana. Cuidado que a Covid, o vírus ainda não está. Cuidado com as comemorações. Cuidado para quando você for abraçar seu pai, você não acabe lhe contaminando, que seria um desastre, né? Você não vai querer morrer com essa lembrança, com essa culpa, né? Então, tudo bem, muito obrigado, tenha um ótimo final de semana, feliz Dia dos Pais e até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos, pela Dunasmar 87,9 FM.